Obrigado à Comissão de Cidadania e Reprodução pelo convite. Eu queria fazer uma observação inicial. A área que eu trabalho é bioética. A bioética, infelizmente, no Brasil até agora não foi entendida. Tem um monte de gente fazendo bioética e pouquíssimas pessoas sabendo o que é. E a igreja se deu conta muito bem disso. Quer dizer, vocês estão meio abismados com essa história de centro de ciência do Vaticano. Nós estamos acostumadíssimos com isso. Quando a bioética surgiu em 71, a Igreja Católica sentiu que era um caminho muito fértil para eles levarem as suas ideias para dentro das universidades, para o meio da sociedade. E o Brasil, a imprensa brasileira também não caiu a ficha ainda. Quando nós fizemos o Congresso Mundial de Bioética, que foi o maior no mundo até hoje, em 2012 em Brasília, 62 países, Peter Singer, Giovanni Berlinguer, passou mais de 100 convidados internacionais, aí para cima e para baixo no país, nenhum jornal entrevistou ninguém. Agora, compram entrevista do Peter Singer do País da Espanha, do Le Figaro, e quando os caras estão aqui, não procuram. No Brasil, o vazio é ainda maior. A bioética brasileira evoluiu até certo ponto, mas o vazio é maior porque nós não temos um Conselho Nacional de Bioética no país. Então, esse imbróglio todo, essa vulgarização que foi esse debate de células-tronco no país, desculpe, o debate foi muito rasteiro, para o meu gosto, muito rasteiro, porque ele foi fragmentado, é porque o país não tem um Conselho Nacional de Bioética. A França tem desde 82, criado pelo saudoso presidente François Mitterrand, a Comissão Nacional para a Ética das Ciências da Vida e da Natureza, que se reúne normalmente todo mês. Todos os países europeus já têm as suas comissões nacionais. Fazem reuniões anuais. O ano passado a reunião foi em Portugal. Eu tive a honra de dar a conferência de abertura do encontro de todos os conselhos. E o que estavam discutindo? Estavam discutindo migração na Europa. O tema oficial era migração. Quem vai dar o tom das discussões de migração são os Conselhos Nacionais de Bioética, através da Comunidade Europeia, é a reunião oficial. Aqui no Brasil, o que acontece? Não tem Conselho Nacional de Bioética, o Executivo manda projetos de lei mal feitos para o Legislativo. No Legislativo, as iniciativas são isoladas e unilaterais de pessoas que estão dispostas a ser favoráveis ou contrárias a um tema, como é o tema do aborto, que não avança nunca, como é o tema da reprodução assistida, que nós temos a reprodução assistida no Brasil desde 1984. O primeiro bebê de proveta brasileiro é uma moça lá de Curitiba, que já está com 23 anos de idade, e nós não temos legislações. Clínicas picaretas, inclusive de grandes nomes aqui de São Paulo e do Rio de Janeiro, fazem o que querem, porque não tem regulamentação. Fazem o que querem. Usam uma tecnologia, por exemplo, chamada ICSI, injeção intracitoplasmática. Pegam um espermatozoide meio molenga lá, com flagelo lento, e injetam dentro de um óvulo. É claro que você tem um sucesso terapêutico muito maior do que fazer uma fecundação in vitro extracorpórea, óbvio. E eles têm sucessos maiores e têm grandes repercussões disso na mídia, na televisão e no Fantástico domingo de noite. Então, existem nesse país vazios legislativos criminosos. Enquanto a ciência brasileira está evoluindo bem, esse ano nós vamos ser responsáveis por quase 2% da produção científica do mundo, o Brasil sozinho está produzindo mais que a América Latina inteira, o Congresso anda à velocidade de carroça. E aí, Candotti, a SBPC não tem feito muita coisa nesse sentido, não. Quer dizer, tem ido lá nas discussões e tal, mas não tem enfrentado como deve. Tem que botar a boca nessa história. Então fica lá projeto de padre ou do outro lado, totalmente contrário, que não avança, porque é engavetado, como o da fecundação assistida. Então surge um monstrengo, como a lei de biossegurança, que junta três coisas completamente incompatíveis, que é funcionamento da CTN-Bio, que não funciona, que é unilateral e que é uma comissão esdrúxula, porque tem 38 membros, sendo a sua totalidade cientistas e representantes da indústria. A sociedade civil, que tinha 2 membros, se retirou. A área de bioética foi sequer chamada, apesar de ter sido indicado alguns nomes para lá. Então é um país atrasado. A imprensa brasileira, quando discute essa história toda, não puxa a discussão sobre bioética, puxa sobre célula-tronco, genética, biologia molecular. É bioética que o Le Figaro puxa, a La República da Itália. A chamada é bioética, mas aqui não caiu a ficha ainda. A bioética é transdisciplinar. Eu quero até arriscar que ela é uma ciência já. Já tem uma Declaração Universal de Bioética e Direitos Humanos da Unesco, parida em 2005, na França, depois de 2 anos e meio de duras discussões,
Os laboratórios internacionais de medicamentos que mandam na Organização Mundial de Saúde hoje, queriam que ela fosse estritamente biomédica e biotecnológica. Os países da América Latina tiveram um papel extraordinariamente importante e conseguimos, com o apoio da África e alguns países asiáticos, e a Índia principalmente, criar uma declaração que incorporasse as questões sanitárias, sociais e ambientais. Quer dizer, bioética hoje não é mais biotecnologia. Bioética é pobreza, fome, exclusão social, mulher que apanha, tudo isso aí. É água potável, é ar puro para respirar e para deixar para as gerações futuras, né? Então, o Brasil fez um projeto de lei. Foi construído, o Candotti participou conosco, né? SBPC, Academia Brasileira de Ciências, né? O Krieger participou, a Sociedade Brasileira de Bioética, tínhamos 3 membros nessa comissão. Foi feito, trabalhamos quase um ano, né, Candotti? Isso foi encaminhado para a Presidência da República. O Presidente da República encaminhou dia 6 de outubro de 2005 o projeto de lei criando o Conselho Nacional de Bioética. Foi discutido em todo o país, fizemos 6 audiências públicas, Porto Alegre, Rio, São Paulo, Recife, Manaus e Brasília. Deixamos 40 dias no site do Ministério da Saúde aberto para quem quisesse colocar sugestões, né? A proposta é de 21 membros titulares, 21 membros suplentes. Não tem padre e freira, não tem feminista, não tem OAB, não tem médico, não tem nada disso lá dentro. Tem 3 representantes das ciências humanas e sociais, 3 da ciência da terra e da natureza, 3 da ciência biomédica e da saúde, 6 da sociedade civil, e aí a igreja, os grupos sociais que lutem para que essas pessoas entrem dentro, né? 3 especialistas de notório saber em bioética e 3 indicações especiais do Presidente da República. Um conselho desse tipo, a França levou 8 anos discutindo no seu Conselho Nacional a legislação, o projeto de lei de fecundação assistida. Só que quando foi encaminhado, fizeram N discussões em todo o país, em todos os rincões da França, né? Em todas as universidades, quer dizer, foram aparadas as arestas, houve muito diálogo, houve muita argumentação. Quando chegou no Congresso francês, em um mês o projeto foi aprovado, porque as coisas já estavam bem feitas, né? E a lei de biossegurança, então, incorporou a CTN-Bio, incorporou alimento transgênico e células tronco-embrionárias, né? Que estivessem congeladas há mais de 3 anos em laboratórios, provenientes de fecundação assistida. Então deu no que deu, quer dizer, não tem legislação, vai para o judiciário. O judiciário não existe para criar leis. O judiciário existe para executar a legislação. Essa que é a questão, né? Então, como é que ficou a discussão? Ficou uma discussão que, por um lado, ficou a igreja, fortemente, né? Só faltaram botar lá na frente do STJ, no dia do Supremo, perdão, no dia da discussão, uma barraquinha lá vendendo santinho, rosário e aquelas coisas todas, né? E no outro lado, os cientistas também. Não é cientista, não foi a ciência que foi chamada a discutir, foram os biocientistas, tá? Porque a ciência não discutiu. Os biocientistas, inclusive alguns biocientistas assodados, dando falsas esperanças para a sociedade, como que se o cara da cadeira de roda daqui 10 anos vai levantar, ou amanhã, vai levantar da cadeira de roda e vai sair, porque agora eu posso pesquisar com célula-tronco embrionária. A coisa não é bem assim, a ciência é lenta. Então acho que há toda uma pressão de todos os lados, então só faltou também o cientista botar a banquinha lá, com microscópio, com lupazinha, aquela coisa toda. Então ficou um debate da biociência, de um lado, a igreja do outro, e o judiciário. Onde é que está? Porque essa questão é transdisciplinar, ela não é unidisciplinar, não é multidisciplinar e tampouco interdisciplinar. É pouco isso aí. Claro que são múltiplas facetas que entram, e essas facetas têm que conversar com elas. Mas essas novas situações que estão surgindo têm que gerar uma transdisciplinaridade, tem que gerar um novo conhecimento a partir de toda essa interação disso aí, né? Nós podíamos chamar aí de utilizar o Edgar Morin com a complexidade concreta, ou o Karen Kozik, que eu acho melhor, com a sua totalidade concreta, né? Com a totalidade concreta que trabalha muito bem esses sistemas de realidade. Então eu queria colocar essas questões inicialmente, né, sobre esse vazio legislativo criminoso que existe no país, criminoso porque tem atrasado questões. E esse tema do aborto não avança por causa disso. Toda vez que tem uma legislação razoável de aborto no Congresso, vem aquele maluco daquele padre de Anápolis lá com aquela cruz dele e com um bando de freira lá, né, jogando em cima da cabeça das pessoas, sai na primeira página dos jornais, é engavetado o projeto e ele não avança, né? No outro lado também, às vezes, propostas extremamente avançadas que a sociedade ainda não está pronta para assimilar. Então tem que haver um debate responsável desse país. E um Conselho Nacional de Bioética é um vazio inexplicável isso no Brasil. Esse tema do aborto eu quero reforçar, quer dizer, é um tema, eu vivo dizendo em todo lugar, é um tema residual, antiquado, cheira a naftalina, aqui nesse continente cristão, judaico-cristão latino-americano, sabe? Todos os países da Europa já resolveram essa questão, até Portugal, que é conservador para Google, nós sabemos, já resolveu essa questão bem. E aqui no Brasil ela não anda. Enquanto isso, mulher pobre, negra, e esse é o grande referencial. O referencial é o referencial da mulher pobre. A mulher negra é a mulher pobre, né? Eu tenho ido em alguns debates sobre o tema de idosos, eu digo, não me interessa muito o idoso.
Me interessa o idoso pobre, o idoso marginalizado. Esse é o idoso que interessa, né? O homossexual. Eu quero saber do viado rico lá. Eu quero saber do homossexual pobre, aquele cara discriminado. Essa que é a grande referência num país como o Brasil, que tem um pé no século XXI e outro pé no século XIX. Então vamos lá, né? Uma frase de Joseph Fletcher, que é um filósofo que se dedicou um pouco à bioética também: não devemos sentir-nos obrigados por qualquer regra moral intangível. Não há regra moral intangível. Um país que é plural não pode se ater a absolutos morais, né? Onde entra a fé, acabou a discussão. E a bioética é multidisciplinar, e ela é pluralista, ela respeita a pluralidade de opiniões e tem que buscar o diálogo nessa pluralidade. Só o contexto e as consequências úteis ou prejudiciais das nossas escolhas é que deveriam determinar as nossas decisões, né? Lucien Serre é um filósofo francês que escreveu um livro muito interessante chamado Crítica da Razão Bioética. Ele diz nesse livro, numa das partes, que grande número de estudiosos tomou a defesa do repúdio aos absolutos morais em prol de um contextualismo de espírito utilitarista, a partir da expressão ética das situações. É claro, cada país, cada região tem que discutir as suas peculiaridades, né? E eu acho que nós estamos patinando nas nossas peculiaridades. Nesse tema das células-tronco é lamentável, porque nós temos uma evolução extraordinária aqui em São Paulo, né? Células-tronco. Eu tenho um amigo meu que está com uma filhinha hoje internada no Hospital das Clínicas da Universidade de São Paulo, em Ribeirão Preto. A menina, com 10 anos de idade, teve detectada, oh meu Deus, segue, me ajuda, meu querido. Não. Problema da glicose, deu um branco aqui. Diabetes. Eu esqueci meu celular no táxi, eu estou com a cabeça meio... O problema da diabetes, né? A menina ficou internada, né? Fez um transplante de células-tronco próprias dela, né? A menina está se recuperando maravilhosamente bem. Agora, em 15 dias, né, o índice de anticorpos subiu, barbaridade. É uma coisa impressionante, né, com células-tronco adultas. Mas, sem dúvida nenhuma, foi a pergunta para o Candotti, né, as células-tronco embrionárias são muito mais lábeis. E se nós não soubermos se elas são melhores, tem que ser dada à ciência a possibilidade de pesquisar se elas são melhores ou não são. E essa balela agora que saiu em julho, uma pesquisa muito boa, de uso de células somáticas para desenvolvimento de embriões, né? Isso aí é uma coisa muito complicada, porque geneticamente muitos desdobramentos vão se dar e não pode se dizer que essas células somáticas, a partir da utilização da clonagem terapêutica, poderão ser substitutivas de embriões humanos. Nada disso aí. Vamos muito devagar e a igreja tem usado esse argumento. Deve haver, então, uma clara distinção entre a exigibilidade de condutas prescritas por normas universais e a flexibilidade das decisões adequadas em cada caso singular na busca de legislações dos seus países. As regras e as leis que dispõem sobre o desenvolvimento da ciência e da tecnologia devem ser cuidadosamente elaboradas para, por um lado, prevenir abusos, mas, pelo outro, evitar limitações e proibições descabidas, como essa história de você ter 3 anos de embriões congelados, que não se sabe o que vão ser feitos com eles, né, nas clínicas reprodutivas, e não se deixar os pesquisadores trabalhar com isso aí. As pessoas pensam que qualquer laboratório de fim de linha de ônibus vai ser credenciado pelo Ministério da Saúde ou pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária para poder trabalhar com células-tronco. Não, essa coisa terá que ser muito bem controlada, né? Vamos fazer uma diferença entre ciência e tecnologia. Então, existem muitas proibições descabidas dentro desse contexto. Eugênio Le Caldano é o diretor da Faculdade de Filosofia da Universidade de Roma, uma grande figura do campo do pensamento, no meu entendimento. Ele diz o seguinte, que existe um núcleo de questões. Isso aqui foi um debate que nós fizemos num centro, quando eu estava fazendo meu pós-doutoramento em Roma, entre 91 e 93, num centro do Senado italiano, né, quando nós discutimos a questão do corpo humano e do mercado humano. Existe um núcleo de questões que precisam ser reconduzidas dentro de regras de caráter moral e não sancionadas juridicamente. Deixar a moralidade emergir, a moralidade da sociedade, das culturas, né? E um outro no qual essas questões devem ser rigidamente sancionadas e, portanto, codificadas. Ele está aqui, de certa forma, concordando um pouquinho com Hans Jonas, que separa, que diferencia ciência de tecnologia. Ciência é a busca do conhecimento livre. A tecnologia, a aplicação do conhecimento, essa sim, controlada. O problema é que hoje em dia não há mais tempo hábil, tempo útil, para você transformar a ciência em tecnologia. Em décadas passadas você tinha 10, 15, 20 anos. Havia um tempo indispensável do amadurecimento, não só técnico-científico, das novas descobertas, como amadurecimento moral. Hoje em dia, há uma pressão tão grande do mercado em cima da ciência e dos cientistas, né, dos laboratórios, dos institutos de pesquisa,
que qualquer descoberta tem que ser transformada em tecnologia no outro dia. Isso gera um assodamento terrível, né? E nós temos que pensar aí nos temas da precaução, da proteção, da prudência, sem dúvida nenhuma. Então, o Hans Jonas dizia, ciência livre, desde que desenvolvida eticamente, né? E tecnologia, essa sim, a sua aplicação controlada. E o controle é social, né? O primeiro aspecto que se refere Le Caldano aí nessa frase acima, se diz respeito à legitimidade. E o segundo aspecto prevalece a legalidade, o legalismo. E eu tenho trabalhado o tema da ética com relação ao legalismo. Há uma historicidade, uma dialética nessa minha interpretação. A ética no século XXI e no final do século XX vem se tornando cada dia mais legalista por conta dos códigos de ética profissional. A ética tem se tornado excessivamente normativa por conta do controle que querem dar a ela. Hans Jonas, no seu livro sobre a ética da responsabilidade, ele diz que o tema da liberdade da ciência ocupa uma posição única no contexto da humanidade. As duas palavras, ele trabalha as duas palavras, liberdade e ciência, não limitado pelo possível conflito com outros direitos. Ele diz o seguinte, o observador mais atento percebe uma contradição secreta entre as duas metades dessa afirmação, entre liberdade e ciência. Porque a posição especial alcançada no mundo, graças à liberdade da pesquisa, tende a apoiar-se precisamente em que a atitude do investigador, juntamente com o conhecimento, esteja separada. Porque na hora da ação, toda liberdade tem suas barreiras na responsabilidade, nas leis, nas considerações sociais. Então, por isso que ele defende uma ciência livre e a tecnologia controlada. O Papa João Paulo II, anterior a esse, né, afirmou na encíclica Evangelium Vitae, que é uma encíclica já mais antiga, que o século XX era o século da morte, numa época de ataques massivos à vida. 2 guerras mundiais, drogas, liberalização dos costumes, pílula anticoncepcional, AIDS, etc, etc, etc. Eu escrevi um artigo com o professor Giovanni Berlinguer, meu querido professor e pessoal amigo, né, que o Papa estava completamente equivocado. Enquanto a expectativa média de vida ao nascer no século XIX foi aproximadamente 40 anos, os japoneses viraram o século XX, os homens com 81 anos e as mulheres com 82 anos de expectativa. Nós estamos chegando a mais de 70, né, Isabel? Quase, né, no mundo inteiro. Então, nada, o século XX foi o século da vida, não foi o século da morte. O Papa estava dizendo uma besteira muito grande, né? Duplicamos a expectativa média de vida ao nascer, e graças não a Deus, às religiões, graças ao avanço da ciência e da tecnologia e aos avanços sociais que o mundo tem tido, né? Então, a força da ciência e da técnica está exatamente em apresentar-se como uma lógica utópica de libertação, que deve nos levar-nos, que leva-nos a sonhar para o futuro, inclusive para a imortalidade. Eu acho que isso aqui é uma expressão de retórica, né? Mas é a busca do paraíso, né? do jardim, do paraíso eterno, né? Tudo isso, então, deveria desaconselhar as tentativas de impor uma ética autoritária, que é a ética da igreja, que é a ética do absoluto moral, alheia ao progresso científico e tecnológico. Deveria, além disso, induzir-nos a evitar formulações de regras jurídicas estabelecidas sobre proibições. E as regras jurídicas brasileiras são infalivelmente trabalhadas em cima de proibição. É proibido isso, é vetado. O Conselho Federal de Medicina tem mais de 80 tópicos proibitivos. É proibido isso, é vetado aquilo, é vetado aquilo outro, né? Além de que esses códigos de ética profissional são absurdos, né? Porque eles centram o sujeito do processo não é a pessoa humana. A pessoa é um objeto, o sujeito é o profissional, quer dizer, um negócio que vem lá do iluminismo e que está na hora de ser superado, esses códigos vetustos, né? Então, a legislação dos países como o nosso, né, um país em desenvolvimento que quer avançar, tem que optar por formulações afirmativas, inclusivas, e não paternalísticas. O Estado querendo ser paternalista com as pessoas, se pode fazer isso, não pode fazer aquilo, né? Como está ocorrendo nessa coisa das células-tronco, com esse pedido de inconstitucionalidade do ex-procurador Fonteles. Eu participei com ele em debates de alguns dias atrás na TV Senado, né? Eu espero, doutor Fonteles, não dá, né? Essa história sua. Não briguei com ele, deu vontade de brigar com ele. Não briguei com ele porque é um senhor respeitável, um homem decente, né? Não é ladrão como tantos que existem por aí, né? Mas realmente completamente equivocado com essa questão que ele levantou e atrasando as discussões. Então é preferível que os vínculos e limites das leis sejam declinados positivamente e que seja estimulada uma moral autógena, não imposta, mas inerente. Então a legislação brasileira é muito proibitiva. E desculpem os advogados aqui presentes, juízes e tal, né? Eu acho a justiça brasileira muito ruim. Nossa Senhora! Né? Eles são bons de salário, bom para reclamar. Aquele presidente da OAB desrespeitoso, mal educado,
falando grosseiramente na frente do presidente da República esses dias, seja quem for o presidente da República, casualmente o presidente Lula, que é uma pessoa que eu gosto muito, mas não se pode falar aquelas coisas que aquele homem falou na frente do presidente da República nesses dias, naquela cerimônia que teve no Supremo. Não se faz isso, quer dizer, as instituições têm que ser respeitáveis e têm que se respeitar. Em outras palavras, eu já estou terminando, é necessário que entre os sujeitos éticos jurídicos não seja desprezada a contribuição daqueles que vivem a dinâmica própria da ciência e da técnica, os cientistas, sem chegar, todavia, a delegar somente a esses decisões que diz respeito a todos. Isso aqui diz muito respeito à CTN-Bio, onde não tem participação popular. A Comissão Nacional de Bioética da Dinamarca tem 5 representantes só, todos eles da população, nenhum cientista. Não precisa ter cientista. Né? Então, eu coordeno o Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de Ciências da Saúde da Universidade de Brasília. Nós somos 11 membros, temos reuniões todo mês, muito projeto para ver. A pessoa mais importante do comitê é a representante da população. É uma senhora que é voluntária do Hospital de Base de Brasília, que entra duro e firme na defesa das pessoas vulneráveis no Comitê de Ética em Pesquisa. E tem um conhecimento muito importante. Ela é uma senhora que se formou em Relações Internacionais, se preparou e está lá no comitê realmente fazendo o controle social, que é o papel dela. Né? Então a ética sobrevive sem a ciência e a técnica. Sua existência não depende delas. Né? A ciência e a técnica, no entanto, não podem prescindir da ética. E eu estou falando aqui de ética aplicada, de ética prática, estou falando de bioética, a ética prática aplicada para as ciências da vida no seu amplo sentido. Ela não é nem superior nem anterior à ciência e à técnica, é simplesmente diferente e diferenciada. Então é isso, eu queria deixar fortemente essa crítica a essa questão de imposição de absolutos morais a uma sociedade que tem que ser laica, pluralista, e onde os debates devem se dar de forma pluralista. E um Estado que tem que parar de ser paternalista e definir o que as pessoas podem ou não podem fazer. Deixar que as pessoas, homens e mulheres, nas suas consciências individuais, nas suas visões de mundo, tomem as suas decisões. E que o Estado controle, sim, a aplicação das novas tecnologias com muito cuidado e com muito rigor.